Olá pessoal, todo mundo bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos começar a nossa segunda parte sobre a aula do rim, tá joia? Dando continuidade a esse órgão Zang. Conforme prometido, após essa aula a gente vai publicar a terceira aulinha do rim, que é só sobre o portão da vitalidade, tá? O Ming Men, tudo bem? Então vamos começar com algumas características, né, que os rins exercem, né, que tem no nosso corpo, segundo a medicina chinesa, tá? O primeiro tópico, os rins abrem-se nas orelhas. Na medicina chinesa, os rins têm total conexão com a parte auditiva, tá? Então, quando a essência do rim está fraca, a gente vai perdendo a audição, né, que provoca a surdez, até a surdez total, né? E também aqueles tinidos, zumbidos, né? Então é sempre bom investigar e tonificar o rim quando aparecem esses sintomas, tá bom? Então essa é a conexão dos rins com as orelhas, com a audição. Segundo tópico, os rins manifestam-se nos cabelos, tá? Então essa relação também é bem interessante. Quando os rins estão com a essência fraca, os rins estão fracos, o que acontece? Os cabelos ficam opacos, quebradiços, finos, tá? E podem também cair, né? Causando a famosa calvície, tanto masculina quanto feminina, tá bom, pessoal? Porém, aí temos também um detalhe. A cor do cabelo também é influenciada pelo sangue do fígado. Então, não necessariamente os cabelos grisalhos e brancos, né, serão por falta de força, de vitalidade do rim. Também pode acontecer de ser uma deficiência de sangue do fígado, né, do shui, tá bom? Então, é sempre bom fazer uma boa avaliação para ver o que está em deficiência. Terceiro tópico, os rins controlam o escarro. Na medicina chinesa, o escarro significa aquela secreção, né, líquida que se origina na base da língua e na parte posterior da garganta, tá? Então, é produzido e nutrido, né? É produzido pelos rins e também o nutre, tá? Inclusive, em algumas práticas taoístas era comum produzir esse escarro e engolir, porque acreditava-se que engolindo essa secreção também estaria nutrindo o rim, tá? Mas aí fica só para essa parte taoísta, tá, pessoal? Vamos lá, então, dando continuidade. Os rins controlam os esfíncteres. Então, são 3, né? Então, a gente vai ter o controle da uretra pelos rins, do ducto espermático nos homens, obviamente, e do ânus, tá bom? Na bexiga, ou nos rins, a gente sabe que é uma relação dos rins com a bexiga, né, da eliminação da urina. E tem aquela que a gente chamou de porta, né, de entrada e de saída. Então, ele controla o fechamento da uretra, né, para manter, não ter vazamentos, né, não ter perda urinária. Da ducto espermático também tem esse controle de fechamento para não ter saída de esperma, né, em horas não devidas. E do ânus também, a gente sabe que tem uma relação com o intestino grosso, que a gente já comentou, então ele tem esse controle do fechamento para não ter a diarreia, tá bom, pessoal? Então são esses 3 controles que os rins exercem nos esfíncteres. O próximo tópico, o quinto tópico, é interessante, né? É uma coisa mais que eu gosto, né? Os rins abrigam a força de vontade. Então, na medicina chinesa, os rins, eles determinam, quando saudáveis, eles determinam o entusiasmo, o espírito de iniciativa, a própria determinação. E aí, quando os rins estão fortes, a mente das pessoas estão mais focadas. Existem metas que foram estabelecidas e vão ser realizadas, então isso também tem muito a ver com os rins. E aí, por outro lado, quando os rins estão fracos, falta iniciativa, as pessoas desistem dos objetivos, né, dos sonhos que foram traçados,
falta força de vontade, como já falei, e motivação, tá bom? Então é bom sempre tonificar o rim para a gente cumprir com aquelas promessas que nos fizemos, né? Com aqueles objetivos que traçamos para as nossas vidas. E a gente fala sempre, bebe água, não é só pelo simples fato de beber água, é também para ter essa nutrição do rim adequada e tudo fluir, tá? Segundo a medicina chinesa, move bastante energia. Os outros detalhes dos rins que a gente vai falar agora, a gente já falou um pouco quando estudamos 5 elementos, mas a gente vai falar aqui também porque faz parte do capítulo e também para a gente reforçar isso na nossa memória, no nosso aprendizado, tá? Em relação ao odor, quem lembra? O odor é pútrido, né? Aquele odor de podrinho. A cor do rim é preto. O sabor é salgado. O fator climático é o frio. E o som é o gemido, tá? Há uma característica sobre o rim que está relacionada ao trabalho. Então, assim, quando os rins encontram-se fortes, as pessoas trabalham exaustivamente, né, por longos períodos. E em casos de desarmonia, a pessoa se torna um viciado em trabalho, que a gente chama de workaholic, né? Então, tem que ter sempre um equilíbrio aí também para não virar um viciado em trabalho, tá bom? Outro aspecto interessante é que os rins eles detestam secura. Vamos explicar. O exemplo clássico disso é o tabagismo, né? O tabaco ele resseca o sangue, tá? E a essência, e isso pode causar danos ao rim do rim, tá? A secura, por ser interna, ela vem, pode ser interna e ela pode vir também do estômago, né? Devido à perda de fluidos. No caso de diarreia, por exemplo, a gente já comentou isso aqui na aula passada, que essa relação de rim, né, de pulmão e de estômago, tá? Toda aquela descensão do Qi. Então, especificamente falando sobre o tabagismo, acontece isso. Ele seca o sangue e a essência, e isso causa danos no estômago, e esse causa no estômago pode dar diarreia, que é a perda de líquidos, tá bom? É aquela história que o rim não consegue segurar o Qi, lembram? Então, quando ele não segura, solta, né? Sai em forma de diarreia às vezes. E falando em estômago, vamos lá aqui. O estômago é o portal, ele é conhecido, os rins são considerados como o portal do estômago, mais uma vez enfatizando estômago e rim aí, essa relação. Se os rins não conseguem excretar os fluidos, isso causa uma estagnação, e essa estagnação ela vai causar uma deficiência no estômago, vai causar uma desarmonia no estômago, vai causar uma deficiência de yin do rim, tá bom? Então, é bom que fique claro isso, nessa relação de rim e estômago. Um vai interferir na vida do outro também, da mesma forma que o pulmão. E aí, para finalizar essa aula, o que mais? Não, para finalizar é isso mesmo, que a gente já acabou por aqui, mas só um lembretezinho que a gente vai ter a aula de Ming Men, né, do Portão da Vitalidade, na sequência, para vocês se aprofundarem um pouco mais sobre esse órgão tão importante. E não esqueçam de ativar as notificações no nosso canal do YouTube, tá bom? Sempre para receber as notícias em primeira mão. Assim que a gente posta, já aparece a notificação lá no celular. Tá bom, pessoal? Então a gente finaliza aqui, agradecendo mais uma vez a paciência de vocês. Se ficou alguma dúvida, nos escrevam, tá? Tem um e-mail aqui, a gente sempre deixa um e-mail. Entrem em contato que a gente vai responder sempre com muito carinho e agradecendo a todos pela atenção e pela confiança no nosso trabalho, na divulgação da medicina chinesa, da acupuntura, tá bom? Então, até breve, na aula de Ming Men, a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um bom dia e uma boa semana.